Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Irmão Lucas esteve falando sobre a situação da igreja lá na Índia. E esses dias em janeiro recebia de uma irmã que é da Assembleia de Deus, que é missionária lá. Ela casou com um indiano e ela pedia, oração, falava justamente isso, da perseguição, que se dá naquele país abertamente. O governo de lá é do partido desses fundamentalistas, então tem feito vista grossa, Mas Deus não faz vista grossa. Nós vamos orar antes de nós meditarmos, lermos o texto. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos ali na Índia, ok? Quero contar com a sua oração também. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos hoje em Teu nome para Te louvar, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te cultuar, Senhor. Nesse ambiente que foi preparado, Senhor, foi permitido que nós tivéssemos para nos reunirmos nessa noite. Meu Deus, como isso é maravilhoso, ó Deus eterno. O nosso país, na própria Constituição, tem garantido, Senhor, esse direito que nós temos de nos reunir aqui nessa noite, liberdade de culto, liberdade de adoração. Esse ambiente não pode ser violado, Senhor, ele não pode ser impedido, essa reunião. Mas, ó Deus, em muitos lugares do mundo, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, os nossos irmãos, eles não têm esse mesmo privilégio. Meu Deus, e agora, Senhor, nesse mesmo momento, muitos filhos Teus estão ali, Deus, em casas de refúgio, Senhor, temerosos, Deus, tendo que sair às pressas do seu convívio, do seu ambiente. E, meu Deus, eles estão esperando e dependendo, ó Pai, unicamente da Tua ação, da Tua intervenção, da Tua providência e da Tua provisão. Toma a Tua igreja ali na Índia, Senhor. Toma a Tua igreja ali naquele país. Deus, trabalha no coração desses homens maus que o diabo tem usado, Senhor, para perseguir o Teu povo. Ó Deus, assim como no passado Tu convertesse homens como Paulo, que Tu possa trabalhar no coração dessas pessoas que hoje são perseguidoras, para serem alcançados pela Tua graça, Deus, para que possam ser instrumentos Teus, Senhor, de propagação do Teu evangelho ali naquele país. Supre Teus filhos, meu Deus, ali, de questões financeiras, enche eles da Tua graça, o Teu Espírito Santo, ó Deus, que eles se sintam, meu Deus, confortados e protegidos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito ali naquele lugar. Toma o Teu povo, Senhor, naquele lugar, e toma a igreja no mundo livre. Nós que estamos aqui, nós possamos assumir o compromisso de estar orando, de estar contribuindo financeiramente com instituições que vão ali, Deus, dar suporte, dar socorro, e levanta essas outras instituições também. Abençoa esses organismos, abençoa essas missões, ó Deus eterno, para que possam socorrer, meu Deus, e prover o Teu povo daquilo que nós temos aqui, Senhor, em abundância. É isso que nós Te pedimos e Te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Nós estivemos aqui estudando, nessas minhas participações aqui, as cartas do Apocalipse. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens, na última carta que Jesus escreveu ali, àquela igreja, no capítulo 3, a partir do verso 14. Desta feita a carta à igreja de Laodiceia. Vamos ler a palavra do Senhor, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem sentar, irmãos. Como eu falei, a igreja de Laodiceia, né, é a última carta de Jesus àquelas igrejas que ficavam ali, um tipo de um circuito de igrejas que existia na Ásia Menor. Hoje, aquele país hoje é conhecido como Turquia. Nas cartas anteriores, né, nas 6 cartas anteriores, né, apenas 2 igrejas receberam apenas referências positivas, né, foram contempladas só com elogios, que foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. As demais receberam elogios e críticas, mas apenas uma, que é justamente essa que nós lemos nessa noite, a igreja de Laodiceia, recebeu ali uma crítica muito incisiva, muito contundente da parte de Jesus. A carta de Éfeso, só recapitulando aqui, a primeira carta de Éfeso Jesus disse que era uma igreja cheia de virtudes, era uma igreja perseverante, ortodoxa, mas havia perdido o encanto, tinha perdido o entusiasmo pelo Senhor, tinha perdido o primeiro amor. A segunda carta foi dirigida à igreja de Esmirna, né? Ali encontramos uma igreja que era pobre materialmente, mas rica espiritualmente, era uma igreja fiel. Essa recebeu só elogios. A terceira carta foi direcionada à igreja de Pérgamo. Aqui encontramos uma igreja ortodoxa na doutrina e perseverante na tribulação, 2 aspectos positivos. Contudo, ela estava condescendendo com os erros de alguns irmãos, sendo tolerante à imoralidade sexual. A quarta carta foi dirigida à igreja de Tiatira. Essa igreja era perseverante em meio à tribulação, e ao contrário da igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, era uma igreja atuante, né? Contudo, essa igreja estava negligenciando a sua vida de santidade. A quinta carta foi dirigida à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama entre os homens, tinha uma aparência de que estava viva, mas Jesus disse que ela estava morta. A sexta carta foi dirigida à igreja de Filadélfia. Era uma igreja pobre, financeiramente, materialmente falando, que tinha pouca força, porém o Senhor havia aberto uma porta de oportunidades. E agora chegamos à última carta do Apocalipse. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, né? Justamente a carta dirigida aos irmãos que moravam ali na cidade de Laodiceia. Queria dar aqui um pequeno panorama histórico ali daquela cidade. Laodiceia era conhecida por sua prosperidade financeira. Ela estava situada numa junção de várias rotas comerciais, né? Campina Grande cresceu por causa de uma dessas. Campina Grande estava localizada em uma rota comercial, né? Aqui passavam os tropeiros, né, que vinham do sertão e se encaminhavam ali para o litoral, e aqui eles faziam pousada. Então, hoje ainda, né, nós temos 2 BRs que passam aqui em Campina Grande, que cruzam a nossa cidade, que é a BR-230, né? Quem não sabe, né? A Transamazônica. Você sabia que ela nasce em Cabedelo, cruza Campina Grande e vai terminar lá perto de Manaus, no Amazonas, e também ela é cortada pela BR-104. São 2 BRs que passam. E aqui tem uma BR bem pertinho aqui, que está também aqui
próximo a Boa Vista. Eu não me lembro qual é o número dela, não sei se é 402 ou é 422, que vai ali, 412, que vai dar ali em Monteiro e vai entrar ali pelo Pernambuco. Bom, os cidadãos de Laodiceia eram bastante abastardos, né? Eles viviam uma vida de opulência. Naquela cidade houve um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo, que destruiu toda a cidade. E era costume naquela época, quando havia um evento como esse, as cidades recorrerem a Roma, a ajuda do imperador. Mas lá em Laodiceia não foi preciso. Eles, né, tomaram as rédeas ali da situação. Imediatamente a cidade foi reconstruída sem se recorrer à ajuda de Roma, do imperador romano. Seus habitantes tinham orgulho, né, de sua cidade por ser um centro bancário e mercantil. Lá existia uma famosa escola de medicina ligada a um deus pagão chamado Esculápio. Eles produziam, né, um pó chamado pó frígio, que, segundo criam, servia para, né, curar as mazelas que havia nos olhos das pessoas, né? Era um centro, vamos dizer assim, naquela época, oftalmológico naquela região. Laodiceia, né? Esse aqui a minha mulher vai gostar, né? Era um tipo de Santa Cruz do Capibaribe daqueles dias, né? Porque tinha muitas fábricas de tecidos, de roupas e de tapetes. Então, ali as pessoas acorriam aquela cidade, assim como nós aqui acorremos aqui a Santa Cruz e a Toritama, né, Janeiro? Para adquirir aí ali as nossas vestimentas. Muito bem. O orgulho de Laodiceia, né, da população ali, era bastante contagiante. E os cristãos foram, né, infectados, contagiados, né, por esse sentimento que havia naquela cidade. No verso 14, nós lemos aqui, né, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui né, faz a sua apresentação, né? Ele se coloca como sendo o Amém, ou seja, é aquele capaz de cumprir o que diz, de cumprir as suas promessas, né? Aquele que é confiável por causa do seu caráter inabalável. Além disso, o texto diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque as suas palavras são verdadeiras e são confiáveis. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele disse o seguinte: falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos. Ele também ele se declara como sendo o princípio da criação de Deus, seja da criação do universo, seja a criação do cosmos, da vida, né, de tudo que há no mundo, sendo a causa primeira dessa criação, seja da criação da igreja, como sendo cabeça, ele sendo o cabeça desse corpo vivo que é a igreja. Nos versos 15 e 16, se você ler aqui comigo, Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu falei que no início aqui que Jesus ele foi bastante incisivo, bastante contundente com aquela igreja ali, com aquela carta dirigida aos irmãos que viviam na cidade de Laodiceia. O que é que Jesus quis dizer com isso, né? Que nem és frio, nem és quente. Jesus quer dizer que a igreja de Laodiceia era uma igreja indiferente. Eu não sei quantos de vocês, quantos de nós aqui já conviveu assim numa relação, né, com uma pessoa que era indiferente, né? Pessoa que não se importava, que tanto faz, que tanto fez. A coisa que, se nós como seres humanos nos incomodamos em nos relacionar com alguém assim, imagine, né, o Senhor, né, que é santo, santo e santo, e que foi quem constituiu, quem chamou essa igreja. A indiferença, né, como eu falei, é demonstrar pouco ou nenhum interesse em relação a algo ou alguém. Assim, né, infelizmente, nos nossos dias, muitos
tem agido, né? Assim como na igreja de Laodiceia. Os irmãos da igreja de Laodiceia, eles viviam um tipo de nominalismo religioso. Eu sou do tempo que se dizia, né, ainda hoje, né? E nós temos, isso é muito corrente no nosso meio, que se dizia que existia o católico praticante e o católico não praticante. Geralmente aquelas pessoas que não iam à missa regularmente, eles diziam, não, eu sou um católico, mas eu não sou católico não praticante. E aquelas pessoas, né, que iam ali regularmente, participavam da vida da igreja, eram consideradas como católicos praticantes. Nós chegamos, infelizmente, nos nossos dias, a também constatar isso no nosso meio, que há crentes praticantes e crentes não praticantes. Isso significa que há muitos que são crentes só nominais, só de boca, mas não de fato. E era assim, né, os irmãos ali na igreja de Laodiceia. Por isso que Jesus afirmou que eles eram mornos, talvez se referindo às fontes termais que havia numa cidade próxima chamada Hierápolis, que ao longo do caminho, né, quando desciam essas águas, elas eram quentes lá em Hierápolis, mas elas se tornavam mornas ao longo do caminho, quando descia aqueles penhascos e passava bem em frente à cidade de Laodiceia. Eu não sei quantos de vocês, né, já tomaram, eu não sei, minha mulher gosta de água gelada, eu já gosto de água fria, né? Mas eu acho que ela não gostaria de tomar água morna, nem eu água morna, né? Água morna é algo terrível, né? Que causa, de fato, causa náuseas, né? É igual café morno, né? Café só presta se for, pelo menos, quando eu podia tomar café, hoje eu não posso mais, mas café só presta quando se for quente. Café frio ou café morno, né? Não dá. Jesus aqui afirmou que aqueles irmãos ali eram mornos, provavelmente fazendo-se referência a essa cidade. Ou seja, aquela igreja é uma igreja sem fervor espiritual. Eles cultivavam um tipo de mornidão espiritual. Ou seja, eles não tinham entusiasmo com as coisas do alto. Eles só tinham entusiasmo com aquela vida, né, com aquele ambiente, né, contagiante que havia na cidade de Laodiceia. Mas para as coisas de Deus, eles eram indiferentes. Para mim, tanto faz. Para mim, tanto fez, né? Então, não havia entusiasmo da parte deles. Jesus, no verso 15, ainda na parte B, ele diz: quem deras fosse quente ou frio. Irmãos, de fato eu fico, né, eu ficava encucado com essa afirmação de Jesus. É preferível ser frio, mas frio também não é algo ruim, do que ser morno. Ou quente ou frio. Jesus quer que o quente seja quente, mas se é para ser morno, é melhor que seja frio. É isso que Jesus está afirmando aqui, né? Que ele prefere até que a pessoa seja fria do que seja morna. O que é que ele quer dizer com isso? É muito forte isso que eu vou afirmar aqui. Era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia. O que Jesus está dizendo aqui, que é preferível que alguém seja contrário ao Evangelho, que seja um oponente ao Evangelho, que seja um opositor do Evangelho, do que ser um crente indiferente, ser um crente morno, ser um crente sem entusiasmo com as coisas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eu prefiro que seja frio do que seja morno. Ele preferia que fosse alguém que se opusesse a ele, do que viver o cristianismo sem entusiasmo, sem dedicação, sem envolvimento, sem zelo, sem compromisso. Esse tipo de crente, né, sem entusiasmo, sem dedicação, sem envolvimento, sem zelo, sem compromisso, ele causa náuseas em Cristo. E é tanto que ele diz aqui que essas pessoas estão a ponto de serem vomitadas por ele. O Senhor quer que sejamos quentes, não mornos, quentes. Em Romanos 12, 11,
Paulo diz o seguinte: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. No livro de Atos, no capítulo 18, no verso 25, Paulo diz em relação a Apolo: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Irmãos, o nosso fervor espiritual, ele está sempre em constante perigo. Nós precisamos estimular ele. Como é que se estimula? Como é que se torna alguém fervorosa espiritualmente? Isso passa por uma vida de oração, de meditação na palavra, uma vida de piedade, de santidade, de serviço e de comunhão. É isso, né? Muitas vezes nós nos acostumamos com a vida religiosa, né? E nos acomodamos e começamos a nos tornar indiferentes, mornos em relação à nossa fé em Cristo. Eu, quando se deu a minha conversão, né, eu tinha um mercado e eu fazia muitas compras ali na rua João Pessoa, numa empresa. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar, né? Chamada José Albuquerque. Quem lembra disso aí? A turma mais velha aí, né? De 40 anos para cima, né? Não precisa levantar a mão não, viu, Johnny? Não lembra não, né? Zé Albuquerque. E tinha lá um cidadão, né? E ele tinha até o nome de um profeta, né? Isaías. Ainda lembro dele. Ele era que eu fazia as compras ali, ele carregava minha Kombi, que eu encostava ali na rua João Pessoa, e eu... Depois eu fui falar do evangelho para ele. Para mim ele não era crente. E ele disse: rapaz, eu sou crente também. Eu digo: puxa vida, esse cara passou esse tempo todinho aqui, eu tinha contato com ele direto aqui, ele nunca falou de Jesus para mim. E agora vem, depois que eu fui dar um testemunho para ele, falar de Cristo para ele, ele disse: não, agora eu sou crente. Fiquei pensando: rapaz, eu podia ter morrido sem Cristo. Esse cara não falou de Cristo para mim. É assim. São pessoas que não têm fervor, não têm entusiasmo de falar de Cristo. Talvez tenha de falar de quem vai ser eliminado do Big Brother e de quem vai passar não sei o que, bababá, BBB, de falar do... Olha, se você assiste isso, eu tenho dúvidas se você é crente de fato, né? Se você assiste esse tipo, se você investe seu tempo nesse tipo de programação. Mas muitas vezes nós temos entusiasmo de falar de qualquer coisa, de política, de futebol, de alguma coisa, isso. Mas quando é para falar de Deus, do reino, do evangelho, nós nos omitimos, nós nos calamos, nós fechamos a nossa boca. Até o pastor Jamerson diz: rapaz, nós temos que ter mais intencional na nossa evangelização e tal. Como nós temos perdido isso, irmãos? Como nós temos que resgatar isso, né? Isso passa por uma vida de relacionamento com Deus. Se você não está se relacionando com Deus, você não está meditando na palavra todo dia, você não está orando todo dia, reservando um momento ali, né? Se você não está procurando viver uma vida de santidade, de comunhão, de serviço, isso vai se apagando, isso vai morrendo, isso vai arrefecendo na sua vida. No verso 17, nós lemos: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí vem Jesus e diz: e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Além de indiferentes, eles eram presunçosos. Na ótica dos cristãos de Laodiceia, tudo estava indo muito bem. Mas na ótica de Cristo, né, eles não estavam indo nada bem. Eles tinham um conceito, né,
em alta na cabeça deles. Mas o conceito que Cristo tinha deles era totalmente diferente. Eles eram autossuficientes. Eles se achavam que estavam se saindo muito bem na sua vida religiosa. Como eu falei no início, né? Laodiceia era uma cidade próspera, era uma cidade rica, um centro bancário e mercantil, um centro de tratamento médico, um polo de confecções, né? Toda essa atmosfera, ela seduziu a igreja. E Jesus foi categórico aqui em expor a realidade deles. Irmãos, o mais importante não é a visão que nós temos de nós mesmos, mas a visão que Cristo tem de nós. Qual a visão que Cristo tem de nós? Talvez a visão que você tenha, que nós tenhamos de nós mesmos, não seja aquela que Cristo tem de nós. A visão deles é que eles eram ricos, mas a visão de Cristo é que eles eram pobres. Eles eram mendicantes, como diz assim, eles eram esmoléis. Por quê? Porque eles não tinham como comprar com seus bens aquilo que era mais precioso, que era o perdão de Deus. Jesus, certa feita, disse, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós não devemos juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões minam e roubam, mas juntarmos tesouro nos céus. Isso, irmãos, não dá audiência. Não dá audiência. Jesus, certa feita, se encontrou com um cidadão muito rico, e era um cara zeloso, um cara que procurava cumprir os mandamentos de Deus. Jesus disse: mas te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, vem e segue-me. E ele disse: não, peraí, aí já é demais. Nós estamos muitas vezes em busca das coisas do mundo, das coisas materiais, mas nos esquecemos, né, de buscarmos as coisas de Deus. Jesus disse que eles eram cegos. Eles estavam, você vê, tem tudo a ver com o contexto, né? Eles viviam em meio a uma cidade rica, se achavam ricos, né? Viviam em meio a esse culto, a esse Deus pagão Esculápio, que produzia esse pó frígio, que vinha gente de todos os lugares do império para adquirir esse pó, achando que ia curar dos seus problemas oftalmológicos. Por isso que Jesus disse: vocês são cegos, né? Porque eles não estavam vendo a própria realidade a qual eles estavam inseridos. Eles não tinham ideia da sua própria pobreza, né, espiritual. Por isso que Jesus disse: vocês são cegos. Eles não estavam enxergando. E Jesus disse que eles estavam nus. Tem tudo a ver, né? Aquilo que eu disse, né? Que era um tipo de Santa Cruz do Capibaribe. Tinha fábrica de tecidos, de roupa, de tapete, né? Estavam vivendo dentro daquele. Jesus usando o link, né? A ponte da cultura ali, do ambiente, para falar para eles: vocês estão nus, mesmo vivendo em meio a esse polo. Eles estavam nus porque eles não tinham as roupas adequadas, né? Não estavam vestidos com as roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Não estavam vestidos com as roupas da justificação nem da santidade. Eles tinham ali uma justiça própria. E segundo, né, o profeta Isaías, essa justiça própria que nós procuramos nos vestir com ela, o profeta Isaías vai dizer que são trapos de imundícia. Não serve para nos apresentar diante de Deus. Eles estavam supridos materialmente. Isso fez com que eles negligenciassem as necessidades da sua alma. Estavam morrendo de fome, mesmo em meio à abundância material. Isso aí é uma realidade do mundo. As pessoas estão morrendo de fome, mesmo em meio à riqueza.
porque eles não têm, né, o verdadeiro alimento, a verdadeira veste, né, que é proporcionada por Deus. Verso 18, o Senhor traz aqui alguns conselhos. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, se nós ouvíssemos os conselhos de Cristo, como as coisas seriam diferentes na igreja. Geralmente as pessoas não gostam de tomar conselhos, né? Geralmente só vem falar com o pastor quando o pepino já está, quando o problema já está desencadeado, desenrolado. Mas não vem perguntar: ô pastor, o que é que o senhor acha dessa minha escolha, dessa minha decisão, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Geralmente não vai para a palavra, né? Talvez às vezes quando vai, escolhe algum texto que se coadune com aquilo que ele quer fazer, com aquilo que ele quer escolher. O grande problema, irmãos, nosso, é que muitas vezes nós tomamos nossas decisões sem saber qual é a vontade de Deus para aquela situação. Aqui Cristo traz conselhos, né, para a igreja, para uma igreja que tinha dado as costas para Ele. Ele diz aqui, logo no início: aconselho de mim, compre ouro refinado pelo fogo, para ti enriqueceres. A igreja de Laodiceia achava que era rica, mas era pobre. Jesus aqui está oferecendo a verdadeira riqueza. Interessante que o texto diz: compres, aconselho-te que compres de mim. Meu Deus, o que é que eu vou oferecer a Deus para que Ele me dê em troca? Qual é a moeda que eu vou usar? Lá em Isaías 55, no verso 1, diz o seguinte: o profeta declarou: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, o que Deus Ele tem para nos dar é graça. Não é nada de consideração valiosa que nós precisamos para comprar esse ouro refinado que está sendo aqui, né, aconselhado que a igreja de Laodiceia adquirisse. O que Cristo está querendo dizer aqui é que eles precisariam se separar do pecado da autossuficiência, que eles se tornassem dependentes de Cristo, que se chegassem a Cristo com a percepção de que eram necessitados e não que estavam abastados, para que assim fossem preenchidos com os tesouros que estão escondidos em Cristo. Nós temos que ter essa atitude, reconhecer que nós somos pobres, que nós somos pó, que nós somos carentes, que nós somos dependentes, que nós precisamos de Cristo e desse seu tesouro que só Ele pode nos dar. Só Ele pode nos dar. Nós não temos como comprar. Ele nos dá por meio da sua graça. Jesus está dizendo aqui que eles precisariam adquirir novas vestes, né? Porque aos olhos de Cristo eles estavam nus. Eles precisavam remover seus trapos de imundícies, para que assim pudessem receber vestes brancas, com as quais Cristo proveu para eles. Jesus, irmão, nos imputou a justiça. Nós chegamos diante de Deus com trapos imundos,
né? Toda obra humana, toda tentativa humana de se chegar para Deus por meio de seus próprios méritos, por meio de suas próprias obras, Deus as vê como imundície. E nós só vamos nos tornar aceitáveis diante de Deus quando o próprio Cristo remove esses trapos, essas vestes velhas, podres, imundas, e coloca uma vestidura branca, conquistada pelo seu sangue que foi derramado na cruz, pelo seu corpo que foi entregue por cada um de nós. Por meio da sua própria justiça imputada a eles como justificação. Assim eles seriam vestidos com as vestes da santidade e da santificação. Jesus disse que eles precisariam renunciar à sua própria sabedoria e razão que eles havia cegado. Eles precisariam adquirir de Cristo colírio para que eles vissem. Isso se daria quando eles se entregassem à palavra de Deus e ao seu Santo Espírito para terem seus olhos abertos. Irmãos, o povo do mundo anda numa cegueira espiritual. É inadmissível que nós, como crentes em Jesus, conhecedores da sua palavra, andemos nessa mesma cegueira. O mundo não tem o que nos ensinar no aspecto espiritual e religioso, porque eles estão cegos, são guias de cegos, estão caminhando para o precipício. Agora nós, Cristo, né, já nos removeu essa cegueira, essas escamas dos olhos, e nos fez capaz de ver o que de fato está acontecendo. E por isso nós não podemos seguir o mesmo caminho como a igreja de Laodiceia estava seguindo, o mesmo caminho do mundo a qual eles estavam inseridos. Nós não estamos no sistema, irmãos, nós estamos fora do sistema, amém? Nós estamos fora do sistema porque nós estamos seguindo a Cristo. Nós não estamos seguindo nenhuma ideologia humana, nós não estamos seguindo nenhum líder político, nenhum líder religioso, nós estamos seguindo a Cristo. Se você está seguindo a Cristo, você é liberto, você não está sendo escravo, nem de você mesmo, nem do sistema a qual nós estamos aqui inseridos. Nós somos libertos. Jesus disse certa feita: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus por isso. Verso 19: o amor que é disciplina, né? Diz aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, Cristo só repreende, só exorta, só corrige a quem ama. Parece um paradoxo aqui, né? A gente às vezes acha que quem ama não corrige. É justamente o contrário, quem ama corrige. Disciplina é um ato de amor. Se você não disciplina seus filhos, se você não corrige seus filhos, você não está amando ele, não. Você está fazendo um mal para ele. E hoje nós vemos nesse ambiente, nessa cultura aí, que é proibido, tem até lei, a lei da palmada. Não pode disciplinar o filho, não pode dar aquela santa palmadinha nas pernas, né, nas mãos, não pode disciplinar. E nessa onda, muitos crentes têm andado, não é, na cegueira do mundo, e têm criado verdadeiros monstros dentro de casa, que vai lhes dar trabalho lá na frente. Jesus não corrige rebeldes, irmãos. Ele não corrige os ímpios. Aos ímpios ele vai trazer juízo, condenação. Aos crentes ele traz correção. Ai de nós se não fosse a disciplina do Senhor, nós estaríamos completamente perdidos. Ai de nós. E hoje tem faltado muita disciplina dentro da igreja. Às vezes o crente é disciplinado na igreja porque cometeu um absurdo, ele vai para outra igreja e lá é recebido, e daqui a pouco está servindo ali, como se nada tivesse acontecido. Como se nada, não se submete. Não tomou conselho com o pastor, fez a escolha errada,
e agora quando é disciplinado pela igreja, não se submete à disciplina e vai embora. Eu fico pensando que tal pessoa talvez não seja filha, talvez seja bastardo. Alguém já disse que melhores são as censuras e as feridas feitas pelo amigo do que os sorrisos lisonjeiros do inimigo. Vou repetir aqui. Melhores são as censuras e as feridas feitas pelo amigo do que os sorrisos lisonjeiros do inimigo. Jesus aqui manda em primeiro lugar que eles, sejam zelosos. Ou seja, aquela igreja que era indiferente tinha agora que ser diligente para com as coisas dele. Diligente, determinada para com as coisas dele. Ter compromisso, compromissados com ele e com a missão. Segundo aqui Cristo diz, manda que eles se arrependam. E arrepender-se, irmãos, nada mais é do que abandonar definitivamente tudo que se sabe contrário à vontade de Deus. Se você sabe que algo é contrário à vontade de Deus e faz, você está em pecado. Agora, se você quer se arrepender desse pecado, você tem que abandonar isso definitivamente, porque essa não é a vontade de Deus. E por não ser a vontade de Deus, você vai dizer não. Eles deveriam abandonar a autossuficiência presunçosa, abandonar a devoção superficial e hipócrita. Eles deveriam cuspir todas essas coisas da sua vida antes que fossem vomitados, cuspidos por Cristo. No verso 20, texto, que a gente usa muito em evangelização, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. A gente diz isso muito para os incrédulos. Interessante que essa palavra não foi dita para os incrédulos, para o ímpio. Foi dita para os crentes que tinham fechado a porta para Jesus. A pergunta é, a porta do seu coração está fechada para Cristo ou está aberta? Tem crente que fechou, botou o cadeado daqueles 50 e jogou a chave fora e não quer negócio com Jesus dentro da sua casa, dentro da sua vida. Mas vem, infelizmente acontece, irmãos. Eu conheço crente que chora, que dá aleluia, que você vê assim, você vai dizer, essa pessoa mais piedosa, mais crente do mundo, mas não compra, não paga ninguém, fofoqueira, confuseira, olha, gente da pior espécie, mas está no banco da igreja, e você diz, meu Deus do céu, é pipoca, aquela crente ali eu não estou dizendo, não é daqui não, viu, irmãos? Graças a Deus aqui não tem não. Mas tem. Irmão, se o primeiro passo é o arrependimento, no verso 19 ele diz, o segundo é a fé. Aqui nosso coração é comparado a uma morada. Interessante que cada um, de nós gosta de governar a nossa própria casa, de ser o rei do nosso ambiente. Mas Cristo aqui, ele vem nos fazer uma visita, Interessante, é aquele que ameaçou vomitar a igreja de Laodiceia da sua boca. Você vê como Jesus é persistente com o seu povo, É o mesmo que vem e bate na porta. E ele bate e deseja entrar. E ele deseja entrar para quê? Ele deseja entrar para exercer soberania nesse ambiente, que é o nosso coração. Ele quer ocupar esse ambiente, ele quer assumir o controle. Nenhuma parte, nenhum cômodo dessa casa pode estar fechado para ele. Por quê, irmão? Porque ele nos conquistou. Ele quer ser o Senhor dessa casa. Isso quer dizer que nós temos que nos render sem reservas ao seu senhorio. Isso quer dizer que nós temos que buscar a sua vontade e a sua palavra e obedecer prontamente a ela. Isso não quer dizer, irmão, que se trata apenas de assistir cultos,
nem de ter uma vida decente apenas, ou de conhecer algumas certas doutrinas. É nós nos arrependermos e nos afastarmos decididamente de tudo que sabemos que é errado. É estar incondicionalmente comprometido com Ele, sem condições, incondicionalmente. É o colocarmos em primeiro lugar e buscarmos o seu prazer em todas as áreas da nossa vida. Nós temos feito isso, irmãos? Nós temos colocado Cristo em primeiro lugar na nossa vida? Nós temos buscado o seu prazer e não o nosso prazer em todas as áreas da nossa vida? Sejamos sinceros, irmãos. Nós temos que pedir perdão a Deus, porque muitas vezes a porta do nosso coração está fechada e Jesus está lá do outro lado da rua, batendo e gritando, e a gente com ouvidos de mercador, sem dar ouvidos a Ele por meio da sua palavra. E no verso 21, minha mulher já olhou para o relógio ali. Ele faz uma promessa maravilhosa, né? Interessante, que é uma promessa que ele não fez a nenhuma igreja. A igreja que ele foi mais severa, que foi a igreja de Laodiceia, mais severa a igreja de Laodiceia, é a igreja que ele vai fazer a maior promessa. Ele diz aqui: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quando eu li isso, eu estremeci. Sentar-se comigo no meu trono. Jesus ascendeu os céus, Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está entronizado agora. O Senhor está dizendo que você, quando da sua vinda, quando nosso corpo for transformado, nós formos arrebanhados e estarmos com Ele na eternidade, nós vamos sentar com Ele nesse trono. Eu, como sou pequenininho, né, esse trono deve ser bem largo, eu vou sentar. Que coisa extraordinária, irmãos, é essa? A igreja de Éfeso, Jesus prometeu que eles se alimentariam da árvore da vida. A igreja de Pérgamo, foi dito que eles comeriam do maná escondido, que receberiam uma pedrinha branca com um novo nome. A igreja de Tiatira foi prometida autoridade entre as nações. A igreja em Sardes seria vestida com vestiduras brancas. A igreja de Filadélfia seriam como colunas no santuário. Já a promessa feita à igreja em Laodiceia excede em perspectiva e em glória todas as promessas feitas às igrejas anteriormente no livro do Apocalipse. O trono é um símbolo de conquista e de autoridade. Interessante que Jesus prometeu aos seus 12 apóstolos que eles se sentariam em 12 tronos. Está lá em Mateus capítulo 19, verso 28, que diz: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui, nesse texto, no verso 21 do livro de Apocalipse, o que é que Cristo está dizendo aqui? Ele está estendendo essa promessa que ele fez aos 12 apóstolos dos 12 tronos, a todo crente, a toda a igreja. Então não vai ser só os 12 que vão sentar no trono. Nós, aquele que perseverar até o fim com Jesus, que não negar o seu nome, que viver para a sua glória, vai se assentar com Ele no seu trono também. Eu queria botar aí, Felipe, agora aquela frase que eu passei para você aí, que eu queria que os irmãos lessem. Eu achei muito bonito esse comentário de um comentarista chamado Matthew Henry, que diz o seguinte, está aí, vou ler para vocês leiam: os que são conformes a Cristo nas suas provações e vitórias, serão conformes a Ele na sua glória. Eles se sentarão com Ele no seu trono de juízo no fim dos tempos, no seu trono de glória para toda a eternidade, brilhando nos seus raios, em virtude da sua união com Ele e de sua relação com Ele, como corpo místico
de que Ele é o cabeça. Amém? Amém, irmãos? Amém. Jesus finaliza aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No ministério terreno de Jesus, ele também disse, ele usava muito essa expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você ouviu a palavra de Cristo hoje, nessa noite? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? É como a igreja de Laodiceia, autossuficiente, sou rico, sou abastado. Será que estamos muito bem espiritualmente falando? Será que estamos servindo a Deus como deveríamos? Ou será que temos sido indiferentes a Ele? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Será que nosso cristianismo tem causado náuseas, vontade de vomitar em Cristo? Nosso tipo de cristianismo tem sido tão pobre assim. Eu finalizo dizendo: abra a porta, deixe Ele entrar, ocupar todos os espaços, ser entronizado no seu coração, ser o Senhor da sua vida. Amém?